Olá, boa noite. Estamos aqui ao vivo. Hoje é dia 14 de fevereiro. Nós estamos trazendo de volta nesta noite um projeto que havia sido iniciado e que teve uma pausa durante a pandemia, chamado Psicologia e Cinema. E então, antes de começar, enquanto algumas pessoas vão chegando, eu vou colocando aqui o título desta noite, nossa jornada desta noite. Deixa eu organizar aqui o título direitinho. Vamos lá, deixa eu ver se ficou certo. Beleza, aqui está. Fixar comentário, pronto. Assim, na medida que as pessoas forem chegando, elas vão vendo do que se trata, né? Psicologia e cinema. Nós trazemos hoje uma breve reflexão sobre, a partir do filme It, A Coisa, dividido em dois capítulos, chamado capítulo 1 e capítulo 2. Em 2017 foi o capítulo 1, e aí a gente vai ter um pequeno comentário sobre esse filme. A ideia básica é tentar entender como é que nós podemos ver, se é que poderemos ver, em algumas narrativas presentes no cinema, elementos que nos ajudem a dialogar de uma maneira, a partir de imagens, né? Você recorrer a imagens para explicar algumas coisas que venham do cenário psicológico. Esse é o nosso grande desafio. Então, boa noite para todo mundo que já está por aqui, boa noite para quem aparece depois, porque esse material vai ficar disponível no nosso Insta. Veja bem, então, It, a Coisa, uma reflexão necessária sobre medo, monstruosidade e instrumentos de enfrentamento. A gente fala sobre medo, monstruosidades, né? Ou monstruosidade. Primeiro, em psicologia, a gente precisa destacar, com base na psicologia, essa dinâmica sobre o medo. O que seria, então, o medo? O que é que a gente poderia falar sobre o medo? Se ele em si é bom, ruim, é neutro, o que o medo representaria, então? Então, nesse primeiro momento, a gente destaca que um olhar psicológico sobre o medo o tem, então, como um recurso de segurança. O medo, ele seria um instrumento capaz de garantir a todas as pessoas uma certa reserva de segurança. Então, num primeiro momento, a gente precisaria deixar delimitado ou demarcado que o medo não é ruim. O medo é um instrumento de segurança. Por exemplo, determinada hora da noite você está na rua e a rua está deserta, você para e você pensa se você vai atravessar aquela rua deserta ou não. E na hora que você para refletir sobre isso, naturalmente você se sente, pode se sentir ameaçado ou ameaçada. Com base nisso é que você decide se vai valer a pena fazer essa travessia dessa rua deserta, ou se você vai tentar um outro atalho, se você vai buscar a casa de alguém, se você vai mudar o horário de saída, como é que você vai organizar isso. Então o medo, num primeiro momento, ele deve ser entendido como essa margem de segurança. Ele garante, então, uma certa segurança. Você está dirigindo seu carro numa estrada desconhecida, você começa a acelerar e de repente você vê que passou de 100, você não conhece a estrada, então você naturalmente vai desacelerando o carro por uma questão de segurança. O medo faz esse mesmo processo de segurança ou de busca de estabilidade nesse primeiro momento. Então, primeira delimitação, o medo ele é uma instância que garante segurança e estabilidade. Tem uma diferença entre medo e fobia. Aqui a gente já sairia desse campo natural do medo, onde ele traz essa margem de segurança, e a gente passaria para uma dinâmica de adoecimento causada pelo medo. Então aqui, essa é uma informação bem importante e significativa, que se o medo em um primeiro momento ele é uma coisa natural, num segundo momento adoecido, ele passaria a ser da margem de segurança para a própria ameaça, né? Então, se no primeiro momento você busca a sua segurança, no segundo momento tudo se tornou inseguro. Então a fobia tem justamente essa dinâmica de um medo que faz com que uma ameaça visível se torne cada vez mais constante. Por exemplo, pessoas que têm medo de altura, se ela estiver em um lugar alto por alguma razão, tipo, eu já acompanhei pessoas que
alegavam que simplesmente o fato de ter que pegar um elevador e observar ali que vai subindo, né? 8, 9, 10 andares. Quando chega por ali, a pessoa começa a passar mal. Exposta à altura. Não era nem o espaço fechado, é porque ela está vendo que está subindo. Essa fobia tem um ponto que desencadeia a sensação, e é justamente o fato de você estar sendo exposto à altura. Então, a fobia faz com que o medo que antes era natural passe a ser uma ameaça à própria estabilidade da pessoa. Só que tem uma diferença. A fobia precisa de um momento específico, de uma ação específica ou de um objeto específico. Então, a altura, como eu falei, toda vez que a pessoa for exposta à altura, ela vai se sentir ameaçada. Eu estou falando isso porque daqui a gente passa para uma dinâmica ainda mais adoecida do medo, que é justamente o que a gente fala de pânico. Então, medo, fobia, qualquer fobia, pânico. Se a fobia precisa de um gatilho, tipo a pessoa está no elevador subindo, o pânico não. Em qualquer cenário, até num cenário familiar, a pessoa pode ter uma crise. Aqui a gente já está naquilo que é chamado diretamente de síndrome de pânico, síndrome do pânico. Então, o medo, quando a gente fala sobre medo, a gente tem que fazer esse recorte para a gente poder entender essa passagem que pode acontecer com qualquer um de nós entre aquilo que é a naturalidade do medo e aquilo que é o adoecimento do medo. Um outro elemento que a gente pode destacar aqui é o que a gente encontra muito na clínica, as pessoas falam muito, ele pertence também ao popular, né? As pessoas tomaram posse dessa expressão, né? Trauma. Fiquei traumatizado, fiquei traumatizada, né? Mas o que seria um trauma? O que a gente chama de trauma, ele é o resultado posterior, uma reflexão posterior a um evento que causou algum tipo de constrangimento físico ou mental, né? Então, nesse sentido, o trauma é como se fosse uma ferida que foi aberta por uma situação específica. Você passa por uma situação, essa situação causa uma reflexão adoecida e você fica fixada nessa sensação, nessa experiência. Então a pessoa está sempre voltando para aquela experiência que foi uma experiência traumática, né? Uma situação de assalto pode ser uma experiência traumática, que conte aqui a pessoa não consiga por conta própria voltar ao que seria a estabilidade ou a normalidade. Um outro fator que poderia ser destacado aqui, que é muito comum, são os acidentes de carro, por exemplo. A pessoa que tem muita facilidade com a direção e de repente depois do acidente, quando está recuperada, ela não consegue, demora muito para voltar a dirigir, porque ela relata que toda vez que chega dentro do carro é como se ela fosse passar pela mesma experiência. Então aqui a gente já tem uma passagem muito diferente entre o que é um medo e o que é um trauma. Então o trauma aqui é uma outra coisa. O trauma é como se você ficasse aprisionado ou aprisionada em um determinado momento da sua vida, né? Pronto. A gente está falando aqui sobre cinema, psicologia e cinema, a proposta é essa. E aí essa pequena introdução sobre medo, sobre fobia, pânico e trauma nos ajuda a entender um pouco desse cenário aí, que agora a gente vai começar a visualizar, que é o cenário presente nesse filme It, A Coisa, um livro que bem depois virou filme e que a gente traz aqui nessa noite. Contexto, né? Preciso lembrar que tem uma cidade. Eu acho interessante a gente destacar isso porque o nosso trabalho aqui, a gente vai tentar construir primeiro uma moldura, como se fosse um quadro, uma moldura, e depois a gente vai visualizar o que cabe nessa moldura, né? Então o primeiro elemento dessa moldura é a cidade onde a história se desenvolve. E não sei se os que estão aqui já assistiram o filme, os dois filmes, né? Se já tiverem assistido, beleza. Se não, vale a pena. É bem interessante porque mostra que uma história de terror, um filme de terror pode ter uma história, não é um terror aleatório. Tem uma história muito interessante, muito bem construída. Você tem uma cidade que tem uma marca. A marca, e nós já recebemos isso nas primeiras cenas do filme, a marca é o desaparecimento de crianças.
Então aqui nós temos esse cenário que é o cenário determinante para se entender a história, uma cidade marcada pelo constante desaparecimento de crianças e adolescentes, né? Crianças, pré-adolescentes, adolescentes. O segundo, Cássio está falando aqui, boa noite, só viu o primeiro. O que eu vou falar aqui, eu vou falar elementos do segundo filme, mas é mais o primeiro. Depois do que eu falar aqui, as coisas vão ficando mais claras para lá, né? Depois que for ver o segundo filme. Mas é interessante. O segundo filme é muito bom. Primeira coisa é esse cenário. O cenário é a cidade marcada pelo desaparecimento inexplicável de crianças e adolescentes. E isso aqui já é por si só um cenário traumático, né? Um cenário que vai marcar muita gente, porque nós temos aqui várias crianças desaparecendo e a história é contada para nós a partir da ótica de pré-adolescentes. Se você lembrar aí do primeiro filme, o protagonismo ali, né, no sentido de a história está marcada, a história está contada a partir de um pequeno grupo de adolescentes, pré-adolescentes. Então, esse é o ponto que eu queria começar a destacar, porque nos mostra que aquilo que é chamado aqui nessa reflexão sobre monstruosidade, ela vai ser direcionada diretamente a crianças e adolescentes. E isso, se a gente pegar o cenário do filme, mas sair daí do filme, for ver o nosso contexto, o nosso próprio contexto, a gente vive essa ameaça constante de violência contra crianças, contra adolescentes. Então veja que o filme, embora seja uma história de terror, ela dialoga com elementos que estão muito presentes aqui no nosso contexto, na nossa vizinhança. A gente encontra histórias hoje mesmo, não sei se vocês acompanharam, mas hoje mesmo a gente viu uma história de uma criança que foi deixada pela própria mãe. Depois a mãe foi buscar o conselho tutelar para ver como é que fazia para pegar a criança de volta. É claro que a gente não pode julgar a atitude da pessoa, porque nesse cenário de parto, pós-parto, né, tem uma mudança muito brusca na vida de uma mulher, mas é interessante a gente perceber que é uma criança que fica exposta. Então, nesse sentido, eu queria destacar que, embora o filme seja uma história de terror, uma boa história de terror, muito boa, mas ela termina dialogando com muitos elementos que a gente conhece no nosso cotidiano. Por isso que a minha escolha para retomar esse pequeno projeto é justamente com esse filme, justamente por esse diálogo com uma realidade que é nossa. Então, primeiro elemento, a cidade que tem a marca do desaparecimento de crianças e adolescentes, e o autor nos coloca na ótica das crianças. São as crianças que os adolescentes ali, aquele pequeno grupo que vai nos contando a história. Nós vamos acompanhando a história deles ali. Tem o desaparecimento de uma criança, que é justamente o ponto que abre toda a história, né? O desaparecimento do pequeno Jorge, né? Que é o irmão do... Deixa eu ver aqui qual é o nome do menino para não esquecer. O irmão do Bill é o George. Ele desaparece logo na primeira cena, que é aquela cena do bueiro, né? A chuva, o bueiro, o barquinho. Eu queria destacar alguns elementos nessa cena que também... Isso aqui também vai voltar a dialogar com a nossa própria realidade. Você tem ali uma criança com um barquinho e ela coloca o barquinho ali, a água leva até termina o barquinho indo para o esgoto e a criancinha chega lá. Aquele menino com a capinha amarela, né? Essa cena é emblemática desse filme, logo ali na abertura. E quando ele começa, ele tenta pegar o barquinho e aí ele tem um primeiro contato com um estranho, né? Ele tem um primeiro contato com um estranho que está ali pintado de palhaço, todo vestido e pintado como um palhaço. E aquele pequeno diálogo ali entre ele e o estranho é um diálogo que não foge muito daquilo que é a nossa realidade aqui. Porque ele estranha no primeiro momento, ele quer receber o seu barquinho de volta, ele quer pegar o barquinho de volta, está preocupado com o barquinho, mas tem um estranho que está com um barquinho dele, um barquinho de papel, por sinal, um barquinho de papel. E nesse primeiro contato você tem um corte da cena e você vê uma mulher, uma senhora já, que ela olha e vê aquilo ali e simplesmente ela não interage com a situação da criança. Então aqui nós temos, para destacar, 3 personagens. Uma criança
um estranho que está ali, vestido e pintado como palhaço, e você tem uma outra pessoa, uma senhora, que não interage com essa criança. Então você vê ali uma coisa que, se no primeiro momento eu destaquei que a cidade está marcada pelo desaparecimento de crianças, de pré-adolescentes, a gente vê uma outra coisa aqui que é a indiferença e a exposição dessas crianças. E isso é uma coisa conflitante, porque mesmo com muitas crianças desaparecendo nessa pequena cidade, aquela mulher não acha aquilo algo que ela deva interferir. Ela vê uma criança sozinha na chuva ali, abaixada em direção a um bueiro, e ela não interage com essa criança. Esse é um ponto que merece todo o destaque, porque é a cena que abre, uma das cenas de abertura desse filme, é ali logo no começo, merece o destaque justamente porque mostra a exposição das crianças, né? É por isso que eu falo que esse é um contexto que a gente vivencia. Um outro aspecto daqui é o próprio diálogo de George com o palhaço ali, onde ele tem uma pequena resistência e o palhaço vai oferecendo o que seriam vantagens, né? Tem uma parte que ele diz assim: você está sentindo o cheiro do circo, o cheiro de amendoim? E aí ele dá uma pausa e o menino entrega aquilo que é importante. Então o menino diz assim: cheiro de pipoca. E aí o palhaço se utiliza disso, né? Do cheiro de pipoca. Você gosta de pipoca? Eu também gosto de pipoca, porque elas explodem. Se eu não me engano, explodem, que ele diz: estouram, explodem, pronto. Então veja, está aqui marcado na indiferença de um adulto, um diálogo perigoso entre um estranho e uma criança ali que está sozinha na chuva, exposta na rua. Pronto. Isso aqui, embora seja um filme de terror e a cena posterior seja uma marca do terror do Stephen King, né? Ele gosta dessas coisas assim, mas é uma coisa que nos questiona como adultos, né? Então ali tem uma crítica direcionada a nós adultos pela forma como nós somos muitas vezes indiferentes com as crianças. Então esse é um ponto que merece destaque nesse cenário, já que a abertura, como eu falei aqui, a cidade é uma cidade com essa marca, desaparecimento de criança, e nós temos ali uma criança exposta diante da indiferença de adultos, exposta a um estranho. Uma outra coisa desse diálogo com o estranho é que o Jorge diz assim: não, mas eu não devo aceitar as coisas de estranhos. E aí o estranho diz: mas eu sou o palhaço, Pennywise e o dançarino, e você é Jorge, então nós não somos mais estranhos. Então aqui já começa uma configuração muito, muito diferente, porque o estranho começa a conduzir toda a história, né? Então eu vou pausar nessa pequena parte aqui do filme, nessa abertura, nessa cena do George e o palhaço Pennywise, e é esse o destaque, porque tem uma conotação, aquilo que está sendo chamado de monstruosidade aqui, ela tem sim uma conotação de ordem sexual e afetiva. Esse é um ponto que merece destaque, que outros elementos da história também vão reforçando essa perspectiva. Queria falar aqui nesse contexto de psicologia sobre a construção dessa imagem daquele que é o estranho, né? O Pennywise e o palhaço. Como é que esse personagem é construído e por que ele está aí? E o que é que, na posição de psicólogo olhando para esse filme, o que é que essa imagem fala, né? Ou entre as coisas que ela fala, qual destaque eu queria dar ou quero dar a isso aqui? A escolha do palhaço, né? Você vê ao longo do filme que o Pennywise, o palhaço, ele aparece de diversas formas, assumindo aquilo que é o principal medo daquele grupo de pré-adolescentes. Isso aqui é um ponto que você vê no primeiro filme, você vê no segundo filme, eles já adultos no segundo filme, e alguns medos continuam dialogando com eles na mesma intensidade. Então o antagonista, né, o vilão da história, ele tem esse poder de se valer do medo das suas vítimas em potencial. Isso aqui é um ponto
ponto que merece destaque. Então, se ele pode assumir diversas formas, a forma do medo de cada um, por que ele aparece justamente, ou na maioria das vezes, aparece como um palhaço, né? Aparece como um palhaço. Isso é uma inquietação. E ao mesmo tempo, do ponto de vista psicológico, isso aqui é uma marca desse personagem, né? Porque o autor do livro que virou filme, o Stephen King, tem um caso específico que é um pouco ali próximo da elaboração do livro. Então, antes de escrever o livro, ele teve contato com algumas histórias. E tem uma história do John Wayne Gacy, que é um assassino em série, que foi condenado pela morte de 33 pessoas, né, jovens e crianças. E a história dele é a seguinte: ele era uma pessoa acima de toda suspeita e que em algumas atividades da sua cidade ele se apresentava vestido de palhaço, fantasiado de palhaço. Então, alguém acima de qualquer suspeita. Então, a monstruosidade, o monstro do livro, do filme, uma das fontes de inspiração para o autor é justamente o fato de ter tido, sim, contemporâneo a ele ali, uma história ou várias histórias de um assassino que se fantasiava de palhaço. Certo, então o monstro do filme tem uma base na realidade. Oi. Um outro aspecto dessa história é a imagem do palhaço. É uma imagem que nos coloca num contato direto com a infância. Então, assim, do ponto de vista das referências, aquilo que uma imagem representa, como o Jung, que era um discípulo do Freud, falava de arquétipo. O arquétipo é mais ou menos uma imagem original. Você tem uma imagem original e ela evoca expectativas, evoca conteúdos. Então, quando a gente visualiza um palhaço, automaticamente a expectativa é de que seja uma imagem referente à infância, a essa alegria, a fantasia, tudo isso. Então essa imagem é uma imagem que coloca o monstro acima de qualquer suspeita. Então eu já tenho dúvidas até aqui, né, nesse momento aqui da nossa conversa. Eu tenho dúvidas se a gente está falando de fato de uma história de terror ou se o autor está nos colocando diante de uma forma de expressão da nossa própria realidade. É como se ele estivesse contando a nossa própria realidade através disso. E aí, na medida que a gente vai separando os elementos, a gente vai vendo que o terror não é algo tão longe da gente, né? As ameaças estão sempre ao nosso redor. E então o palhaço evocando essa dinâmica da inocência, da alegria, da fantasia, estaria acima de qualquer suspeita. Eu vou dar um salto para o segundo filme, porque lá no segundo filme tem uma cena onde se conta uma das personagens principais ali, das protagonistas, um dos protagonistas, que é justamente a única menina da história. Nesse segundo filme ela já é adulta, a Beverly. Ela encontra uma senhora numa casa tal, e que era a casa onde ela tinha morado com o pai dela na infância. Daqui a pouco eu vou falar dos personagens aqui. Ela encontra uma senhora e nessa casa tem um quadro onde essa senhora conta que o Pennywise era de fato um palhaço. Então aqui tem uma coisa bem interessante, porque no segundo filme, embora a gente tenha a origem dele contada no segundo filme como sendo uma criatura alienígena, demoníaca, que se alimenta de seres humanos, mas aí por que alguém diria que ele era de fato uma pessoa que existiu? Então esse personagem, um palhaço, ele, embora no filme seja apresentado como um monstro, um tipo de coisa demoníaca, um alienígena demoníaco, alguma coisa assim, ele tem uma conexão muito poderosa com elementos humanos marcados pela monstruosidade, né? Então aquilo que eu falei sobre a conotação da violência sexual também se expressa aqui. Porque se é uma criatura que consegue se conectar com o medo das pessoas, então ele tem um tipo de consciência diferenciada, né? Consegue se conectar com o medo do outro, então ele tem uma coisa que nós não temos, que é esse acesso a uma outra consciência. Pronto. Então, de todas as opções que ele teve
de se apresentar, ele se apresenta como um palhaço. E no segundo filme sendo contado que existiu mesmo esse palhaço como um personagem, uma pessoa da história, né? Então, escolher um palhaço é ter um tipo de sintonia com um ser humano que de uma certa maneira impressionou o alienígena monstruoso justamente por conta da sua forma de acessar as vítimas. Então eu tenho essa... Opa! José querendo participar. Eu tenho essa inquietação que se responde dessa forma. Se no segundo filme nos é contado que a origem do vilão aqui, do Pennywise, é alienígena, por que que nesse mesmo filme tem uma cena onde ele, revestido de uma outra pessoa, conta para uma das suas possíveis vítimas a sua história, associando ele mesmo com um ser humano que teria existido em algum momento da história daquela cidade. Então, essa é uma dúvida que me inquietou durante algum tempo depois desse segundo filme, depois de ver o segundo filme, e que me motivou também a buscar ler o livro. Depois eu vou começar a ler o livro. E a resposta, bom, se alguém tiver uma outra, beleza, mas a que eu consegui chegar é que não existe nenhuma contradição, não existe nenhum paradoxo. Se tem um alienígena que para sobreviver precisa se alimentar de humanos, pelo menos é isso que está sendo passado ali, então para que isso aconteça ele vai ter que se aproximar dos humanos. Pronto, então isso aqui até aqui está funcionando. Mas parece que nesse contato com os humanos ele encontrou uma forma muito expressiva de se aproximar sem assustar as vítimas. Então é por isso que, pelo menos na leitura que eu faço, é como se o alienígena monstruoso tivesse se encantado, vamos dizer assim, pela forma como um humano se aproximava de outros humanos e fazia deles suas vítimas, né? No caso, adolescentes e crianças. É por isso que na leitura que eu faço desse filme, a gente está diante, possivelmente, né? É claro que isso não é um dogma, isso aqui pode ser contestado por qualquer pessoa, mas na leitura que eu faço desse filme, a gente está diante também dessa dinâmica do abusador, né? Por isso que quando ele se aproxima das suas vítimas, isso você vê o filme inteiro. Ele se aproxima das suas vítimas, ele se aproxima em forma de palhaço justamente por conta desse primeiro impacto dessa imagem, né? Isso, nesse caso, o palhaço com os balões, Cássio, desse jeito. Então é como se ele tivesse achado entre nós, humanos, uma forma também monstruosa de agir, só que sem ser agressivo ou violento no primeiro momento, né? Então tem um encantamento do inocente aqui nesse primeiro momento. A vítima é sempre um inocente. Por isso a preferência por crianças e pré-adolescentes aqui. É bem controversa essa leitura, porque o monstro da história, ele não está só na história, né? Ele pode estar em qualquer outro cenário convivendo com a gente, com qualquer um de nós, né? Então e justamente por isso que eu também acho que o título seja esse, né? It, a coisa, né? Como é que você chama de a coisa? E eu estou vendo ele sempre ali como um palhaço, né? Porque não é só aquele, o monstro não é só aquele, o monstro pode estar em outros cenários. Essa história do monstro em outros cenários, você vê na forma como os adultos interagem com os adolescentes no próprio filme. Você percebe que não é uma relação, na maioria das cenas, não é uma relação tranquila, é sempre agressiva, de superioridade, é sempre uma marca de superioridade do adulto e de negação daquilo que é o anseio da criança. Tem duas cenas que eu quero destacar. Oi, José. Tem duas cenas que eu quero destacar ainda nessa parte da relação dos adultos com os adolescentes, com as crianças. A primeira delas é quando Mike é o único personagem da história que é negro, né? O menino negro desse grupo aqui, desse grupo que conduz a história, o grupo que nos conduz na história. Ele é o menino negro, né? Ele é aquele menino negro que tem uma história de perda
ele perde familiares no incêndio e ele aparece conversando com um adulto, que é o avô dele, e aí possivelmente o avô dele, e ele fala sobre você tem duas opções, ou você está desse lado ou você está ali, e aponta para as ovelhas, né? Então essa é uma forma muito agressiva, né? Muito dura. E a outra é quando o próprio o Bill, né? Que é um dos também um desses meninos, ele tá tá mostrando, tentando mostrar ao pai a tese que ele tem sobre a rede de esgotos da cidade. Então o irmão dele poderia ser encontrado, tal, seguindo ali a rede de esgotos. E o pai dele, de forma muito grosseira, né, diz assim: mas ele morreu. Pronto, então não tem nenhum tipo de diálogo, é simplesmente essa informação. Isso aqui nos mostra nesses dois personagens o luto infantil e o luto não elaborado, né? Assim, essas crianças, esses adolescentes, eles não têm condições de elaborar o seu luto porque eles não têm uma base consistente de apoio. É o que eu falei lá no começo sobre o trauma, porque se esse luto qualquer luto de qualquer um de nós, adultos ou crianças, adolescentes, se esse luto não for devidamente elaborado, nós poderemos ficar presos na história, né? No sofrimento que a perda trouxe. Então é isso. E na história do Bill, ele se sente responsável pela morte do irmão. Isso aparece em algumas cenas do primeiro filme e do segundo filme também, um tipo de responsabilidade dele sobre a morte do seu irmão pequeno. E essa culpa é um fator que pode justamente impedir qualquer culpa, é um fator que pode impedir qualquer pessoa de elaborar o seu luto. Então, numa situação traumática, a pessoa vai revivendo a perda, né? Pode ficar revivendo essa sensação de perda. Então, nós temos aqui um cenário adolescente intensamente instável, justamente por essa relação adulta que é muito dura, né? Então, aqui, esse autor tem um outro filme, também baseado num livro, chamado Conte Comigo. Conta Comigo é o nome do filme, pelo menos em português, não sei se no original é assim, mas é baseado num livro dele chamado O Corpo. A gente vê essa mesma relação dura entre adultos e adolescentes, né? Então parece que é uma das marcas dos escritos desse autor, essa dificuldade dessa relação entre adultos e adolescentes. Sobre o vilão da história, o Pennywise, ainda vale destacar esse ponto. É alguém que consegue acesso aos medos mais íntimos das pessoas e utiliza esse medo como recurso para controlar, né? Para ter acesso e para ter domínio. E aqui o autor nos coloca diante de sete pequenos personagens, 7 adolescentes, e você percebe, pelo menos em alguns deles que a gente vai destacar aqui, que essa situação do medo, que é justamente acessado pelo vilão da história, o medo se alimenta justamente da ausência de uma base de configuração adulta que ajude essa pessoa a entender o que está acontecendo ali. Porque, por exemplo, você vê o Bill, que talvez seja o principal personagem desse filme. O Bill está sofrendo ali pela perda do irmão e ele está tentando formas de entender o que aconteceu e talvez de encontrar o irmão. Essa é uma esperança que se tem, de encontrar o irmão. Durante boa parte do primeiro filme, essa ideia de encontrar o irmão está presente, está destacado, né? Querer encontrar o irmão, e você não vê uma base de apoio nesse cenário. Só que por que ele deseja encontrar o irmão, que é dado como desaparecido e para muita gente dado como morto, e de fato ele morreu no filme? Justamente porque encontrar o irmão seria uma forma de suplantar um sentimento de culpa. Então todo sentimento de culpa, ele exige uma remissão. Quem se sente culpado por alguma coisa deseja também se salvar dessa culpa. E se salvar dessa culpa mais ou menos corrigir aquilo que aconteceu de errado, né? Aquilo que alimenta a sua culpa. Então a gente tem esse personagem aqui, o Bill, e você vê esse sentimento de culpa
é uma das marcas desse personagem, a dificuldade dele em elaborar o luto por conta do sentimento de culpa e a busca direta por um irmão que desapareceu e que faleceu. E justamente é nesse sentimento de culpa que o antagonista, o vilão, o monstro da história, ele se vale justamente dessa situação. Tem uma cena onde o Bill vê o irmão dizendo, né, você não veio comigo e eu morri. Então venha comigo também e você vai flutuar, né, essa ideia de flutuar. É se alimentar da culpa. O monstro se alimenta da culpa. Então o autor está nos dizendo que as nossas culpas, os nossos sentimentos de culpa, os nossos medos, os medos mais profundos e que muitas vezes nós não conseguimos ter um acesso ou um controle a esses medos, eles podem gerar monstros que nos ataquem, né? Então, no sentido figurado, a gente pode estar aprisionado num passado de culpa, num passado de ressentimento. Então, aqui a gente passa para um outro aspecto também desse cenário psicológico, onde você percebe que o monstro da história é uma metáfora sobre aquilo que a gente vivencia, sobre os medos que a gente vivencia, sobre as formas de medo que muitas vezes rodeiam o nosso cotidiano e que direcionam muitas das nossas decisões. Então aqui eu destaco desse personagem o sentimento de culpa, esse sentimento de culpa. Depois eu destaco aqui da única menina do grupo, né, a Beverly. Aqui é a relação dela, construída no filme a partir da relação com o pai. É a relação dela com o pai que define muito da forma como ela vai ser perseguida pelo vilão da história, né? Pelo monstro da história. E não precisa de muito esforço no filme para você entender que aquela menina ali é vítima de violência por parte do seu próprio pai, né? Então esse é um ponto aqui. Então a gente já percebe que entre um personagem e outro, primeiro tem um sentimento de culpa, e o segundo personagem que eu destaco, que é a menina Beverly, aqui você vê um cenário familiar de muita violência, né? Não só o cenário familiar, porque tem uma cena na farmácia onde ela diz pro farmacêutico, né, um adulto, ela diz que ele de óculos parece o Clark Kent. Aí ela pede para usar os óculos dele, ele permite, e aí ele diz para ela que ela de óculos parece a Lois Lane, né? Se você partir da ideia de que isso é um casal, a Lois e o Clark representam um casal, a gente está nessa esfera aqui também do abuso, né, da violência. Um outro que eu quero destacar aqui, eu já falei do Mike, né, que é o menino negro, é o único negro desse grupo, que sofre muito por conta do que aconteceu com os familiares, mortos no incêndio, mas sofre também muito pela rejeição pelo fato de ser negro, né? Então aqui tem uma página sobre o racismo nesse filme. E é a morte dos familiares que termina sendo o combustível para que o monstro o persiga na história, né? Também um luto não elaborado. É um luto que não se consegue estruturar da maneira adequada. Depois tem um outro menino que é o Ben, que é o menino, ele é chamado de novato, porque ele é quem vem de fora, tudo. E ele sofre bullying por ser gordo, né? Então a rejeição por ser um estranho, alguém que vem de fora, e a não aceitação por ser fora do padrão estético, né, desse plano de sociedade. Então, cada um desses personagens aqui, ainda tem o Stanley, que ele é filho do rabino, tem uma pressão grande religiosa imposta pelo pai. E o Ed, que é aquele menino que acha que é muito doente, mas na verdade é uma mãe muito controladora, que faz com que ele acredite que é doente, porque se ele acreditar que ele é doente, ele vai ter pouco contato fora, então vai ter mais tempo com a sua família. Então veja que cada um desses personagens aqui, destacados, os protagonistas, eles têm uma relação familiar, boa parte deles tem uma relação familiar adoecida, tem uma relação familiar marcada pelo adoecimento.
Então eles estão expostos, de modo que aquilo que a gente está chamando aqui de monstro, né, o Pennywise, que o próprio filme chama Pennywise, que é uma entidade alienígena que se alimenta de pessoas, isso aqui a gente já sabe a partir dos filmes, mas além dele, que é o grande monstro da história, as nossas relações familiares, as nossas relações sociais podem nos deixar expostos e também pode nos colocar em cenários monstruosos, né? Então veja que aquele monstro termina sendo uma personificação de muitos males que podem rodear o nosso próprio cotidiano. Por isso que It, a coisa, né? Você vê um personagem que personifica tudo isso, mas você vê outros elementos na própria cidade que também trazem essa marca da perversidade, da maldade e da exploração, né? Você vê a pessoa ser total... Porque assim, os meninos ali, esse é um ponto que eu queria destacar, porque o Pennywise, ele tem uma forma, ele ataca uma pessoa primeiro ali, tentando seduzir a pessoa com a ideia do circo, é o menino George, né? A ideia do circo, a própria imagem, o palhaço com os balões, então, a imagem sedutora. Depois depois ele ataca outras pessoas, e esse ataque é feito de uma forma mais agressiva, né? Tem um menino que desaparece chamado Patrick, que ele já é um adolescente maior do que esses protagonistas, e ele faz parte de um outro grupo, que é um grupo de valentões, né? Aqueles grupos que tem de adolescentes, né? Assim, pelo menos no filme relata como se fossem pequenas ilhas, né? Tem uma ali um grupo de valentões. Quando ele ataca esse Patrick, ele ataca de outra forma, né? Diretamente e com uma marca brutal, né? Logo de cara. E agora o grupo de protagonistas ele persegue, né? Como se fosse uma perseguição primeiramente psicológica, como se fosse não, né? É uma perseguição primeiramente psicológica, uma imposição radical do medo, e aí depois é que é a tentativa de agressão direta, né? E aí a gente já está no finalzinho do primeiro filme. A nossa live tenta ser uma reflexão necessária sobre o medo, sobre a monstruosidade e sobre os recursos ou instrumentos de enfrentamento desse medo, né? Então eu entro agora nessa parte dos recursos de enfrentamento para a gente poder encerrar essa nossa noite aqui. Os recursos de enfrentamento ou os instrumentos de enfrentamento desse medo, o autor do livro, que virou esse filme aqui, ele nos coloca diante de uma perspectiva que está presente em alguns ramos da psicologia, sobre como enfrentar, né? A gente percebe que não é possível, pelo menos pela narrativa aqui, a gente está de acordo, não é possível não é possível vencer um medo sem esse enfrentamento. Fugindo, a gente não resolve. Então, para onde quer que a pessoa vá, esse medo vai estar presente. Partindo da ideia de um trauma vivenciado pela pessoa, por mais que o tempo passe, e aí a gente já estaria no segundo filme, por mais que o tempo passe, em algum momento isso volta. O tempo passa, mas a ferida permanece ali. Então, o primeiro instrumento, o primeiro recurso de enfrentamento, para se entender, é que você tem que aceitar o que está acontecendo. E aceitar o que está acontecendo não é resignação, né? É resiliência. Você tem que entender que, de fato, a verdade é essa. Você está enfrentando um personagem, eu vou usar a imagem do filme, né? Você está enfrentando um personagem que deseja a todo custo lhe devorar. Não dá para fugir disso aqui. Então eu tenho que aceitar que isso é de verdade. Talvez esse seja o ponto de partida. Aceitar que é de verdade. Estamos enfrentando isso aqui de verdade. Estamos sendo agredidos de verdade, ameaçados de verdade.
perseguidos, psicologicamente pressionados de verdade. Então a primeira forma é aceitar o que está acontecendo, é dizer que entende que é verdade. O segundo elemento aqui é o enfrentamento mesmo assim. Tanto é que nos dois filmes isso aparece como uma forma de vencer o mal, né? No primeiro filme, provisoriamente. No segundo filme, definitivamente. Tem que enfrentar o que está acontecendo. Eu tenho que enfrentar esse medo, né? Eu não posso fugir desse medo, eu tenho que enfrentar. E o terceiro ponto é que eu destaco com base no próprio cenário do filme, é o amadurecimento e o companheirismo, né? O amadurecimento a partir do companheirismo, né? Ninguém enfrenta sozinho. Já que a estrutura familiar dessas crianças aí, ela falha nesse suporte, eles se dão uns aos outros esse suporte. Então aqui a gente teria alguns elementos bem interessantes nessa dinâmica de enfrentamento. Lembrando que a ideia é um controle, né? É um controle daquilo que está acontecendo. Eu volto ao controle. Tanto é que a Beverly entende que o pai não tem poder sobre ela. O Ed entende que o leproso não tem poder sobre ele, o leproso da história ali. O leproso que é uma ameaça para ele na história. O Ed entende que vai ter que conviver com a ausência do irmão. Tanto é que tem uma cena que fala sobre isso. Eles vão entrar num casarão, que é onde a coisa mora, né? Onde a coisa se encontra. E ele conta isso, antes de entrar ele diz isso para os amigos, né? Que toda vez que ele chega em casa, ele vê os brinquedos do irmão, as roupas do irmão, o quarto do irmão, mas não vê o irmão. E entrar naquele casarão, que é o casarão onde a coisa está presente, onde o mal está presente, o mal da história está presente, para ele é mais fácil do que entrar na própria casa, né? Já que entrando na casa ele tem que lidar com esse vazio do irmão. Então é isso que eu estou chamando de aceitar o que está acontecendo, né? Ele fala do tormento que é entrar em casa, ver tudo que lembra o irmão e saber que o irmão não volta lá. Então isso aqui é um ponto, é o primeiro ponto talvez, essa aceitação do que está acontecendo. Chega aqui, dá boa noite. Aí, dá boa noite. Pronto, vai lá. Pronto, então é isso que eu estou chamando de aceitar. Você não pode fugir disso. É o grande medo dele, é justamente de ter que conviver para sempre com esse vazio deixado pelo irmão. E a partir disso ele entra e os outros ali com um pouco de resistência, mas todos o acompanham, né? O grupo entra completo. Então você aceita o que está acontecendo, e aceitar é reconhecer como verdadeiro. Depois você enfrenta o que lhe amedronta, e somente assim, e no companheirismo, amadurecendo nesse companheirismo, é que a gente adquire um controle sobre aquilo que nos atormenta. É claro que eu estou partindo aqui da referência trazida pelo filme, porque no filme eu quero destacar isso. Eles, aquele grupinho ali de adolescentes, só tem a eles mesmos, né? E aí a gente vai percebendo que essa vitória é momentânea, garante uma estabilidade, só que depois, na configuração de vida adulta, eles precisam reencontrar e enfrentar em definitivo essa grande ameaça. Mas esse já é o filme 2, eu deixo isso para uma outra oportunidade, porque nós já estamos aqui com quase 1 hora. Eu me propus a falar mais ou menos 40 minutos, a gente está com 50 quase. Então, depois a gente volta falando sobre o capítulo 2, que é justamente como essas coisas que ficaram ali devidamente, que foram enfrentadas, mas que não foram totalmente superadas, elas podem interferir na configuração de vida adulta, ou como elementos da configuração de vida adulta podem nos levar de volta a cenários antes pacificados da nossa infância e adolescência. Então esse material vai ficar disponível aqui no nosso Instagram, espero que abra uma conversa e que posteriormente a gente possa se encontrar para
para uma nova jornada do Psicologia e Cinema. Então, uma boa noite para todo mundo, aproveitem a semana. Quem já estiver se preparando para o carnaval, aproveite direitinho e que todo mundo possa ficar bem. Então, ficamos por aqui. Boa noite para todo mundo e até a próxima.